Olá, hoje vamos falar sobre o conceito de frequencista de probabilidade, mais conhecido pela lei dos grandes números. A teoria das probabilidades é uma das ferramentas fundamentais da estatística e constitui um ramo da matemática que se ocupa do estudo de fenómenos aleatórios. O cálculo das probabilidades procura medir, portanto quantificar, até que ponto se pode esperar que um acontecimento ocorra. Essa medida é a probabilidade de um acontecimento. Portanto, tem aqui um exemplo: um laboratório efetuou um estudo estatístico envolvendo um grande número de pessoas. Verificou que a frequência relativa das pessoas que, tendo tomado a vacina, não adoeceram foi de 0,7. Concluiu assim que a vacina é eficaz em 70% dos casos, certo? Por isso é que a estatística e a teoria das probabilidades estão estritamente ligadas, está bem? Vamos perceber isto melhor mais adiante. Como vimos, a origem da teoria das probabilidades está intimamente associada ao jogo. Atualmente, as suas aplicações ultrapassam largamente as questões relacionadas com jogos de azar. A economia, a meteorologia, a medicina, a engenharia e as ciências em geral apoiam-se cada vez mais na estatística e na teoria das probabilidades para fazerem previsões e tomarem as melhores decisões. Ora, vamos lá ver. Com a ajuda do Excel, vamos simular a experiência aleatória seguinte. Num saco estão 7 bolas indistinguíveis ao tato, ou seja, então cada um dos acontecimentos elementares, que são o quê? Que é o quê? Sair bola 1, sair bola 2, sair bola 3, por aí fora até sair bola 7, são equiprováveis, têm a mesma probabilidade de ocorrerem. Consideremos a experiência que consiste em retirar aleatoriamente uma bola do saco e registar o número saído, repondo de seguida a bola. Pretende-se, numa primeira fase, repetir esta experiência 70 vezes e ir aumentando significativamente o número de repetições desta experiência. Muito bem. Então, vou abrir ali o Excel. Já tenho isto, vou apagar. Como é que eu faço? Ali, inserir as fórmulas, peço perdão, inserir função, ali, aleatório entre, ok? Coloco o número inferior, portanto, é o 1. Porque no saco estão bolas numeradas desde 1 a 7, portanto, e o superior será o 7, e o Excel vai-me gerar um número aleatoriamente entre 1 e 7, inclusive. Gerou-me ali o 5, estão a ver? Então, numa primeira fase, vou repetir esta experiência 70 vezes. Só puxar para baixo até o 70. Muito bem. Então, vejamos o que é que aconteceu. Ora, a bola 1 saiu 8 vezes, a bola 2 saiu 6 vezes, a bola 3 12 vezes, por aí fora, certo? E o que é que está aqui nesta coluna da direita? Portanto, é a frequência relativa. Portanto, o que é a frequência relativa? É o quociente entre a frequência absoluta e o número total de realizações da experiência, neste caso, certo? Portanto, como é que eu cheguei a este valor? 0,114 será 8 a dividir por 70, certo? Ok. O que é que vocês vão verificar? Eu vou aumentar o número de repetições da experiência e estes valores vão tender a aproximar-se, certo? E aproximar-se de quê? Da probabilidade teórica. Qual é a probabilidade teórica? É Laplace, porque como os acontecimentos elementares são equiprováveis, eu posso determinar esta experiência recorrendo a Laplace, portanto, 1 sobre 7, certo? Chego aqui, vou repetindo, vou aumentando. Basta puxar para baixo. Reparem, agora é como se tivesse realizado a experiência 1216 vezes. Vão ver que os valores já estão bastante mais próximos, certo? Estão a ver? Portanto, desculpem, a bola 1 saiu 182 vezes em 1216, a fase 2 178 vezes em 1216, por aí fora, está bem? Portanto, lá está. Como os acontecimentos elementares são equiprováveis, os acontecimentos, a probabilidade de cada um dos acontecimentos tende a estabilizar em torno de quê? De 1 sobre 7, certo? Muito bem. Portanto, o que é que diz o que é que diz o conceito de frequencista de probabilidade? Para um grande número de repetições de uma experiência, a frequência relativa pode ser considerada como um valor aproximado da probabilidade de um determinado acontecimento. Ou seja, se eu vos colocasse uma questão, qual é a probabilidade de sair bola 6, por exemplo? A probabilidade de sair bola 6 seria 15% aproximadamente, certo? Porquê? Porque
a frequência relativa é 0,15. Portanto, vamos ver mais exemplos para perceberem melhor. Portanto, podemos observar que à medida que o número de realizações da experiência aumenta, a frequência relativa tende a estabilizar em torno de um certo valor esse que se adota como sendo a probabilidade desse acontecimento. É isto precisamente que diz o conceito frequencista de probabilidade. Portanto, se eu pretendo saber qual é a probabilidade de um determinado acontecimento, quando eu realizo uma experiência um número significativo de vezes, eu posso considerar a frequência relativa como o valor aproximado da probabilidade de um determinado acontecimento. Outro exemplo aqui, com um baralho de 40 cartas, realizou-se a seguinte experiência: tirou-se uma carta à sorte e registou-se o naipe que saiu, repôs-se a carta no baralho e extraiu-se outra ao acaso, repetindo o processo 100 vezes. Resultados da experiência acima referida. Portanto, paus saiu 22 vezes, ouros, carta de ouros saiu 30, por aí fora, certo? Reparem que os valores aqui não são muito idênticos, está bem? Portanto, paus saiu 22, ouros 30, copas 27, por aí fora. Mas, o que é que na segunda tabela temos? Aumentei a experiência para a repetição da experiência para um valor superior. Realizei agora a mesma experiência, nas mesmas condições, mas 1000 vezes. E reparem, o que é que acontece? A frequência relativa, o que acontece à frequência relativa? Tende a aproximar-se em torno de 0,25%. 0,25%, portanto 25%. Porquê? Porque a probabilidade teórica é o quê? 10 sobre 40, 1/4, 0,25, certo? Aqui está a definição: probabilidade frequencista empírica ou experimental de um acontecimento A é o valor para o qual tende a estabilizar a frequência relativa de A. Quando se repete uma experiência aleatória um número grande de vezes, nas mesmas condições, representa-se por P de A. Esta definição de probabilidade é usada muitas vezes em experiências de interesse científico, em que as probabilidades são calculadas a posteriori. Portanto, aqui falta o acento. A posteriori, a partir das frequências relativas do acontecimento em estudo. Nota: quanto maior for o número de vezes de que a experiência é repetida, melhor será a estimativa obtida para a probabilidade. Pronto. Ora, conclusão. Se numa experiência aleatória os resultados se prevêem que prováveis, nós temos duas formas de calcular a probabilidade. Ou a priori, portanto, utilizando a regra de Laplace, ou a posteriori, realizando mesmo a experiência, utilizando o conceito frequencista de probabilidade mais conhecido pela lei dos grandes números. Se os resultados não se prevêem, não são equiprováveis, a única maneira de prever o comportamento do acontecimento é utilizando a lei dos grandes números, o conceito frequencista de probabilidade, certo? E tomando o valor da frequência relativa como sendo o valor aproximado da probabilidade. Alguns exemplos. Para verificar se um dado é equilibrado, isto é, se todas as faces tinham a mesma probabilidade de sair, lançou-se o dado 8.453 vezes. Os resultados dos lançamentos estão organizados na tabela seguinte. De acordo com os resultados da experiência, parece que o dado é ou não equilibrado. Explica a tua resposta, obviamente, olhando para a tabela. Nem preciso calcular a frequência relativa porque me permite logo verificar que o dado é viciado, não é equilibrado. Reparem só, a face 5 em 8.453 vezes saiu apenas 523 vezes, enquanto que a face 2, por exemplo, saiu 1.695. Portanto, os valores são bastante diferentes. Tendo em conta os resultados apresentados na tabela, estima a probabilidade de, lançando esse dado de uma vez, sair face com um número ímpar. Apresenta todos os cálculos efetuados e indica o resultado assondado às unidades, na forma de percentagem. Portanto, bastava fazer o quê? Se pegar aqui na caneta, bastava fazer o quê? A frequência relativa será de ser face ímpar 1500 mais, isto assim é mais difícil, a minha letra não é muito feinha, portanto mais 523, portanto estou a adicionar a frequência absoluta dos números ímpares. E agora resta-me dividir por quê? Por 8.453 vezes, portanto, com uma frequência para um grande número de cúmulo, para um grande número de repetições da experiência, a frequência relativa pode ser considerada um valor aproximado da probabilidade. Faria bastava o quê? Efetuar o cálculo e depois apresentar a probabilidade na forma de percentagem às unidades.
Vamos avançar. Outro exemplo, o dado apresentado na figura tem a forma de uma pirâmide com 4 faces congruentes, todas elas triângulos e equiláteros enumerados de 1 a 4. A Rita efetuou 300 lançamentos deste dado e foi anotando o número de vezes em que a face 2 ficou voltada para baixo, isto ao fim de 30, 60, 90, 120, 150 e 300 lançamentos. Com esses valores, calculou as frequências relativas e obteve o gráfico seguinte. Primeira pergunta. Nos primeiros 120 lançamentos, quantas vezes a face 2 ficou voltada para baixo? Ok. Analisando o gráfico, eu vejo 120 lançamentos, a frequência relativa é 0,35. Então, eu posso inferir, pelo conceito frequencista de probabilidade, que a probabilidade do acontecimento sair face 2 será igual a 0,35. Se eu pretendo saber quantas vezes em 120 ficou voltada para baixo, basta-me fazer o quê? 120 vezes o valor da probabilidade, que neste caso é o quê? 0,35. E obtenho, e depois efetuo o cálculo e obtenho o número de vezes que a face 2 ficou voltada para baixo. Achas que o dado é perfeito? O dado privilegia algumas faces em relação às outras. Explica a tua resposta. Se repararem, eu neste exercício apenas tenho informação relativamente à face 2. Desconheço completamente o que é que se passou com a face 4, com a face 3 e com a face 1. Portanto, não me permite tirar conclusões, certo? A informação cedida é inconclusiva, está bem? Não posso dizer se o dado é perfeito ou não, porque eu não sei o que é que se passou com todas as faces. Vamos avançar. 3. Podes concluir que uma moeda é viciada se em 10 lançamentos obtiveres 9 vezes face comum? Obviamente que não, porque 10 lançamentos é um número muito reduzido de experiências, tem que repetir a experiência muito mais vezes. E se em 10.000 lançamentos obtiveres 9.000 vezes face comum? E sim, se em 10.000, 9.000 vezes saiu face comum, eu tenho a certeza que o dado é viciado. Exercício 4. Lançar um dado de madeira construído à mão. Será que o dado ficou equilibrado? Nas tabelas seguintes estão registados os resultados obtidos numa experiência com o dado de madeira que o Francisco construiu. Primeira pergunta. Completa as tabelas. Portanto, bastam fazer o quê? Aqui 150 a dividir por 1200, 110 a dividir por 1200, 115 a dividir por 1200. Não se esqueçam que o somatório das frequências relativas tem que ser igual a 1. Na segunda tabela a mesma coisa, está bem? Portanto, 730 a dividir por 5000, por aí fora. Indica a probabilidade aproximada de obter face 1 e obter face 6. Qual a tabela consultaste? Justifica. Obviamente vou consultar a segunda. Porquê? Porque o número de repetições da experiência foi mais elevado. Portanto, probabilidade de obter face 1, ora, é igual a quê? A frequência, é o valor aproximado da frequência. A probabilidade pode ser considerada como valor aproximado da frequência relativa. Portanto, probabilidade de sair face 1, 20,6%, certo? Probabilidade de sair face 6, ora será o quê? 750 a dividir por 5000. Como poderia melhorar ainda mais a aproximação? Ora, efetuando ainda a experiência mais vezes, repetindo a experiência um maior número de vezes. Parece que o Francisco construiu um dado perfeito? Obviamente que não. Porque reparem, em 5000 lançamentos, a face 4 saiu apenas 525 vezes, enquanto, por exemplo, a face 2 saiu 1480. Portanto, os valores são muito dispares, bastante diferentes, está bem? Por último, a extração de uma bola de um saco contém 20 bolas vermelhas e brancas. Realizou-se a experiência 1000 vezes e observou-se que 250 vezes saiu bola branca. Quantas bolas brancas tem o saco? Ora bem, eu posso verificar facilmente que a frequência relativa será o quê? 250 a dividir por 1000, certo? Como podemos inferir que a frequência relativa é um valor aproximado da probabilidade, eu posso dizer com toda a certeza que aqui a probabilidade de sair bola branca é igual a 0,25, certo? Portanto, 0,25 é a probabilidade de ser bola branca. Como o saco tem 20 bolas, quantas bolas brancas há? Bastam fazer 20 vezes 0,25, ou 1/4. Portanto, isto daria 20 a dividir por 4, que dá 5. Portanto, o saco tem 5 bolas brancas. E termino